Olá, bem-vindos a mais uma exploração aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha fundo num conceito assim chave da fé cristã, é a doutrina da Trindade. A gente está com um artigo bem detalhado sobre isso e a nossa missão aqui é, tentar desvendar essa ideia, né? O que significa esse Deus em três pessoas, onde isso está na Bíblia, como essa crença surgiu e por que ela é tão central. Para começar, então, a ideia básica é essa: um único Deus, uma essência divina só. Mas esse Deus único, ele existe desde sempre como três pessoas distintas: o Pai, o Filho Jesus Cristo e o Espírito Santo. E o ponto crucial é: essas três pessoas são igualmente Deus, são eternas, têm a mesma natureza divina. Isso não é um detalhe, né? Define o cristianismo. Exatamente. Diferencia de outras fés monoteístas e, assim, impacta tudo: salvação, adoração. E não é só, como você disse, um papo de teólogo, né? Não é algo abstrato. Essa doutrina define como o cristianismo enxerga Deus e como ele se relaciona consigo mesmo, entre as pessoas e com a criação. Claro, a gente ouve muito falar em mistério, e é mesmo. Nossa mente não capta tudo. Mas não é uma ideia solta. Ela tem raízes bíblicas, sim, e um desenvolvimento histórico que dá para a gente seguir. É isso que a gente vai tentar fazer agora. Ok, então vamos lá. Vamos desembrulhar isso. Se a palavra Trindade nem está na Bíblia, como é que ela vira a base de tudo? O artigo começa lá atrás, em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Na criação, o texto diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse plural chama atenção, né? Façamos, nossa, num livro que geralmente fala Deus fez, no singular. A leitura cristã vê isso como uma pista. Um sinal de que a unidade de Deus talvez seja mais complexa, tipo uma conversa interna ali. E isso ganha força quando a gente olha para o Novo Testamento, que mostra o Filho e o Espírito agindo já na criação. Pois é. É como se Gênesis deixasse uma semente ali, né? Uma sugestão de pluralidade interna, que só vai ficar mais clara, muito mais clara, com Jesus e com a vinda do Espírito. O Antigo Testamento não explica a Trindade, mas ele tem esses ecos, que lidos depois com o Novo Testamento na mão, fazem sentido nessa direção. Falando no Novo Testamento, a figura de Jesus, o Filho, é central para isso tudo. O artigo traz exemplos bem fortes. Textos que mostram Jesus agindo com uma autoridade que, para o pessoal da época, era só de Deus. Ele perdoa pecados, ali em Marcos 2, o pessoal ficou chocado. Sim, um escândalo para a época. Ele diz que dá vida eterna, em João 10. E tem aquela frase, né, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Como entender isso sem quebrar o monoteísmo? Essa era a grande questão para os primeiros cristãos, né? As palavras, as ações de Jesus colocavam ele num lugar diferente. Eu e o Pai somos um. Isso não fala de dois deuses, mas de uma unidade muito profunda, de natureza, de vontade. Essas passagens foram, fundamentais para eles entenderem que Jesus não era só um profeta, era Deus mesmo, o Filho, que se fez humano. É a base para entender a divindade dele dentro dessa revelação que estava acontecendo. Certo. E o Espírito Santo, como ele entra aí como a terceira pessoa divina? O artigo mostra que a Bíblia também o trata como Deus e como uma pessoa, não só tipo uma força ou energia. Lá em Atos 5, tem Ananias e Safira. Pedro fala: você mentiu ao Espírito Santo, e logo depois, você não mentiu aos homens, mas a Deus. Conecta diretamente, né? Com certeza. Conhecimento que só Deus teria. E a personalidade dele fica muito clara. As ações. Ele não é um quê, é um quem. A Bíblia diz que ele ensina, guia, consola, distribui dons como ele quer, intercede por nós. Ele pode ficar triste, pode ser entristecido, como diz em Efésios 4. Isso são características de uma pessoa, né? E 2 Coríntios 3 ainda diz: o Senhor é o Espírito. Bem direto. Isso é chave. Entender o Espírito Santo não como algo impessoal, mas como uma pessoa divina, tão Deus quanto o Pai e o Filho. A experiência da igreja primitiva com o Espírito, especialmente depois do Pentecostes, foi transformadora. Foi crucial para essa compreensão.
Sem ele como a terceira pessoa, a Trindade, como a gente entende hoje, não fecharia a conta, digamos assim. Parecem juntar os três. O batismo de Jesus em Mateus 3 é um clássico, né? O Filho na água, o Espírito descendo tipo uma pomba e a voz do Pai falando lá do céu. Uma cena trinitária por excelência. Os três distintos agindo juntos. Isso, e tem a ordem de Jesus em Mateus 28 para batizar em nome singular, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exato, o nome no singular apontando para a unidade da essência de Deus. E a menção dos três mostrando a pluralidade das pessoas. É muito forte isso. Muito forte. E o artigo cita também João 1.1. No princípio era o Verbo Jesus. E o Verbo estava com Deus, o Pai, e o Verbo era Deus. Nossa, mais claro que isso sobre a divindade de Jesus e a distinção dele para o Pai. Difícil, né? O ponto central é esse. A doutrina não vem de um versículo isolado que diz Trindade é isso. Ela surge da leitura do todo. É como montar um quebra-cabeça, né? As peças estão lá, em Gênesis, nos Salmos, nos Profetas, nos Evangelhos, nas Cartas. Os primeiros cristãos, refletindo sobre Jesus, sobre o Espírito, olharam para as Escrituras e viram esse padrão. Um Deus único, mas complexo. Relacional no seu próprio ser. Certo, então a base bíblica está aí, nesses indícios, nessas declarações. Mas como que isso vira uma doutrina mesmo, oficial, um pilar da fé? Aí a história entra forte, né? Aí a história fica boa sim. O artigo explica que a coisa começou na vida da igreja. Antes de ter nome, antes das definições teológicas complexas, a Trindade era vivida. Eles batizavam usando a fórmula trinitária, Pai, Filho, Espírito Santo, celebravam a ceia lembrando de Jesus, invocando o Espírito. Tem documentos bem antigos, tipo a Didaqué, lá do fim do século I, Justino Mártir, meio do século II, que já mostram essa prática. A liturgia veio antes da teoria. Isso é fundamental entender. A doutrina não nasceu numa biblioteca, assim. Nasceu na adoração, na experiência da comunidade. Eles experimentavam Deus como Pai, como Filho Salvador, como Espírito presente. A teologia veio depois, como um esforço para explicar, para articular essa fé que eles já viviam, para defender também, né, contra outras ideias. E quem começou a, digamos, dar nome aos dois? O artigo fala de Teófilo de Antioquia, lá por 180 depois de Cristo, que usou a palavra grega trias, que significa tríade. E um pouco depois, Tertuliano, no norte da África, escrevendo em latim, no comecinho do século III, ele cunhou o termo que pegou, trinitas, a nossa trindade. Isso. Ele começou a usar essa linguagem de uma substância e três pessoas. Exato. Eles estavam buscando as palavras certas, como expressar essa fé que a igreja já tinha, de um jeito coerente com a Bíblia e que respondesse às perguntas que surgiam. Era um esforço de clareza mesmo, e de fidelidade ao que receberam. E essa busca por clareza levou aos famosos concílios ecumênicos, né? Aquelas grandes reuniões de bispos. O primeiro grande momento foi Nicéia, 325. Qual era a treta ali? A treta era grande. Tinha um presbítero, Ário. Ário, sim. Ele ensinava que Jesus, o Filho, era incrível, a criatura mais elevada de Deus, mas, ainda assim, uma criatura, feito por Deus, ou seja, não era eterno como o Pai, nem da mesma natureza divina. Nossa, isso mexia com tudo. Se Jesus não fosse Deus mesmo, como ele poderia salvar a gente? A base da fé ficava abalada. Exatamente. A questão da salvação estava em jogo, por isso a reação foi tão forte. O Concílio de Nicéia bateu o martelo, condenou o arianismo e afirmou que o Filho é homoúsios com o Pai. Homoúsios, essa palavra é importante. Importantíssima. Uma palavra grega, técnica, que significa da mesma substância, ou consubstancial. Ou seja, Jesus é tão Deus quanto o Pai. Entendi. Foi um marco, então, e ficou registrado no Credo de Nicéia. Um marco fundamental. Foi a primeira vez que a igreja toda reunida usou um termo de fora da Bíblia para definir algo tão central. Justamente para proteger o que eles entendiam ser o ensino bíblico sobre Jesus. Uma resposta a uma crise séria.
Mas a história não acabou ali, né? Décadas depois, outra confusão, agora sobre o Espírito Santo. Tinha um pessoal, os pneumatômacos. Nome difícil? Lutadores contra o Espírito, literalmente. Isso. Eles negavam que o Espírito fosse Deus mesmo, uma pessoa divina. Aí veio outro concílio importante, Constantinopla, em 381. Isso, Constantinopla reafirmou o que Nicéia disse sobre o Filho e foi além. Definiu a divindade do Espírito Santo. O credo que saiu de lá, o niceno-constantinopolitano, diz que o Espírito procede do Pai e que ele, como Pai e o Filho, é adorado e glorificado. Ou seja, colocou o Espírito no mesmo nível divino. É o credo que muitas igrejas usam até hoje, né? Exatamente. O artigo também menciona Agostinho, né, que escreveu De Trinitate, sobre a Trindade. Um trabalho imenso. Ele explorou mistérios ou analogias psicológicas, mente, conhecimento, amor, mas sempre com humildade, reconhecendo os limites da nossa razão para entender Deus. Entendi. Então os concílios não inventaram a Trindade. De forma alguma. Eles articularam, defenderam a fé que a igreja já tinha, respondendo a desafios específicos, a heresias. Foi um processo longo, de séculos, para refinar a linguagem, sempre com base na Bíblia e na tradição recebida. Certo. Entendido o percurso histórico. Agora, vamos tentar só caracterizar um pouquinho cada uma das pessoas, lembrando sempre, um só Deus, mas com funções e relações distintas. Começando pelo Pai. O Pai, primeira pessoa. O Criador, né? Gênesis 1:1, a origem de tudo. Na teologia, às vezes falam dele como a fonte na divindade, o princípio sem princípio. É ele quem envia o Filho, João 3,16, e quem envia o Espírito junto com o Filho, João 14,26. E com ele que os cristãos se relacionam como filhos. Isso. No plano da salvação, a gente costuma associar ao Pai a iniciativa, o planejamento da redenção. Mas é importante frisar, é uma distinção de função, de relação, não de hierarquia de ser. O Pai não é mais Deus que os outros. São perfeitamente iguais em essência, poder e glória. Certo. Aí temos o Filho, Jesus Cristo, segunda pessoa. O Verbo eterno que se fez carne, que viveu aqui, João 1,14, igualmente Deus como Pai. Ele é um mediador, a ponte entre nós e Deus, 1 Timóteo 2,5. Hebreus diz que ele é o resplendor da glória de Deus. Lindo isso. A relação dele com o Pai é descrita como uma geração eterna. Não que ele foi criado, né? Mas que ser filho é parte da sua identidade eterna em Deus. E a marca dele é a encarnação, ser Deus e ser humano ao mesmo tempo. E a função dele, na economia da salvação, é executar esse plano. Viver, morrer por nós, ressuscitar. Vencer a morte. Essa identidade única de Deus-homem é essencial para isso. Só ele poderia fazer essa ponte, reconciliar. E por fim, o Espírito Santo, a terceira pessoa, também plenamente Deus. Jesus o chama de o Espírito da Verdade, João 15,26. A doutrina clássica diz que ele procede do Pai. Isso. E aí tem aquela diferença histórica com a Igreja Ortodoxa sobre o filioque, né? Se procede só do Pai ou do Pai e do Filho. Mas a divindade dele é consenso. Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho para agir no mundo e em nós. E o papel dele é guiar, consolar, nos convencer do pecado, nos santificar, nos fazer mais parecidos com Cristo. Exatamente. Ele aplica a salvação que Cristo conquistou. É ele quem nos dá a vida nova, a regeneração. É a presença ativa de Deus hoje, na igreja e em cada pessoa. Ele inspirou as Escrituras. Ele nos capacita com dons, nos une a Cristo e uns aos outros. Teologicamente, ele é visto como o amor que une o Pai e o Filho. A presença dele garante que Deus não é um Deus distante, mas Emanuel, Deus conosco, aqui e agora. Para a gente entender bem a doutrina que se firmou, ajuda a dar uma olhada rápida nas ideias que foram rejeitadas, né? As tais heresias. O artigo cita algumas. Já falamos do arianismo Jesus como criatura. Teve o modalismo, também chamado sabelianismo,
que dizia que Pai, Filho e Espírito não eram pessoas de verdade. Isso, eram só modos ou máscaras. Deus aparecendo ora como Pai, ora como Filho, ora como Espírito. Tipo um ator. Tinha o adocionismo. Jesus era só um homem que Deus adotou. Negava a divindade desde sempre. Uhum. E, mais pra frente, o unitarismo que nega a trindade de vez. Deus é só um, ponto. Jesus foi um grande profeta, talvez, mas não Deus. E por que a tradição cristã majoritária rejeitou essas visões? Porque elas mexiam em algo fundamental, ou na compreensão de quem Deus é, ou na identidade de Cristo. E isso afetava diretamente a ideia de salvação. Se Jesus não é Deus, como ele salva? Se são só modos, como entender Jesus orando ao Pai? A visão trinitária, apesar de misteriosa, pareceu ser a que melhor explicava o conjunto da revelação bíblica. Então tá, resumindo a ópera. A gente partiu de pistas na Bíblia, indícios de uma complexidade em Deus. Vimos como a experiência com Jesus e o Espírito fez a Igreja viver essa fé trinitária na prática. E como ao longo de séculos, respondendo a debates e perguntas, essa fé foi articulada, definida nos concílios. O resultado é essa doutrina central. Um só Deus, que existe desde sempre como Pai, Filho e Espírito Santo. Iguais em essência, unidos em amor, mas distintos em pessoas. Misterioso, mas definidor. Perfeito. E talvez o mais importante não seja ficar tentando resolver o enigma matemático de 3 em 1, né? Mas sim entender que a Trindade nos fala de um Deus que é, em sua essência mais profunda, relação, comunidade, amor. E essa natureza se reflete em como ele age no mundo, para criar e para salvar. É uma unidade na diversidade dentro do próprio ser de Deus. O artigo original que a gente usou tem até umas perguntas e respostas rápidas para quem quiser conferir depois, tipo sobre versículos-chave ou grupos que hoje não seguem essa doutrina. E para a gente terminar, fica uma provocação para pensar com base nisso tudo que a gente conversou. Se a fé cristã nos apresenta um Deus que é fundamentalmente relacional, Pai, Filho e Espírito numa comunhão eterna de amor, será que refletir sobre isso pode, de alguma forma, impactar nosso jeito de ver a comunidade humana, nossos relacionamentos? O que realmente significa amar, pertencer, viver em comunidade? Fica aí o que a natureza relacional de Deus pode nos ensinar sobre nós mesmos. Ótima pergunta para continuar pensando. Muito obrigada por acompanhar a gente nesta exploração de um tema tão rico e com certeza fascinante.